Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É mais um Sindepres no ar. O seu programa de todos os finais de semana. Programa da terceirização do trabalhador. Você, trabalhador. Aliás, eu sempre, tradicionalmente, faço a abertura convidando você para entrar no sindicato. Aparece o nosso site aqui, o nosso telefone, e você tem uma série de vantagens. Você tem também, claro, as suas obrigações, mas tem também aí o que você pode utilizar dentro do nosso sindicato. No Sindepres, você tem assistência jurídica, você tem assistência odontológica, que é fundamental, você tem lazer, você tem esportes aí, você tem os campeonatos durante a temporada, é muito bacana. E mais, tem a colônia de férias, ou as colônias de férias, né? Isso é muito bom. Então associe-se, é fundamental. Está chegando uma entrevista com a nossa querida companheira jornalista, Cleide Gonçalves. Ela conversou com o presidente do Sindeprestem, é o Vander Morales. Você vai acompanhar na tela, jornalista Cleide Gonçalves, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Figueiredo. No programa de hoje, o nosso convidado é o presidente do Sindeprestem e da FENACERT, Vander Morales. Bom dia, Vander. Bom dia, Cleide. Bom dia a quem nos assiste. Vander, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, contasse a sua trajetória enquanto empresário e também enquanto presidente dessas duas entidades. Muito bem, eu sou empresário deste segmento específico há 30 anos. Sim. Eu tenho uma empresa de recursos humanos e de serviços especializados. Mas tive também outras experiências empreendedoras com restaurante industrial, que também é um serviço terceirizado, e com uma indústria que era quarteirizada de uma indústria que era terceirizada de um grande fabricante de material esportivo. Okay. Então eu fazia bonés para essa indústria, como quarteirizado. Então veja que a terceirização e a quarteirização fazem parte da minha vida há muitos anos. Ok. Eu queria que você falasse o que significa o Sindeprestem e a FENACERT e quais são as funções dessas entidades. Bom, o sindicato, o Sindeprestem, ele tem 20 anos, ele foi fundado para formar e defender os interesses da atividade, fazer as convenções coletivas com o Sindepres, que é o sindicato laboral. Nós hoje temos 5.000 empresas no estado de São Paulo. Em 2005, alguns empresários, outras lideranças do nosso empresário tiveram a visão de fortalecimento da nossa atividade e a necessidade de construir uma federação, onde que houvessem os sindicatos estaduais, para a gente reforçar a nossa interlocução junto à mídia, junto às autoridades e representando o país de forma mais integrada. Então foi criada a FENACERT, e que nós esperamos que até o final desse ano nós tenhamos então a obtenção da carta sindical. Vander, qual é o número hoje de empresas associadas ao Sindeprestem? Ao Sindeprestem hoje nós temos 5.000 e na federação são 32.000 empresas. No temporário nós representamos perto de 800.000 trabalhadores temporários e na parte terceirizada perto de 1.600.000 trabalhadores. Ok. O nosso tema de hoje é terceirização e trabalho temporário. Eu quero começar a nossa entrevista falando de dois temas polêmicos, né? Primeiro é a questão da prorrogação para o trabalhador temporário de 6 para 9 meses, né? Que eu acredito que para o setor foi uma coisa importante. E depois você comentasse essa instrução normativa que o governo lançou agora no último dia 11 de novembro, que é bem polêmica. Quero que você fale um pouco sobre esse assunto aí para a gente. Bom, com relação à extensão do prazo de trabalho temporário para as pessoas, substituindo as pessoas com licença gestante, era uma reivindicação antiga do nosso sindicato, como forma de você cobrir o período todo de afastamento dessas pessoas. Pela proposta antiga, ele se limitava a 6 meses, eram os 3 meses iniciais, prorrogando por mais 3 meses, mas aí faltavam 3 meses para cobrir o período todo. Então, teria que haver uma substituição, ou às vezes até não se contratava nenhuma pessoa para substituir aquela mão de obra. Então, o que aumenta também desemprego. Então, essa foi uma medida importante que o Ministério do Trabalho autorizou agora recentemente e que vai permitir também que mais pessoas também busquem oportunidades. Agora, Cleide, com relação a essas outras instruções normativas agora promulgadas recentemente, não deu para entender. Não deu para entender, porque na medida que eles fazem uma modernização da legislação, ampliando o prazo, reconhecendo a necessidade que o mercado tem deste período maior,
Ao mesmo tempo, ele cria agora uma outra norma que restringe a contratações de trabalhadores temporários em uma época propícia e muito importante, que é agora a data do Natal, o acréscimo de serviços que os comerciantes, principalmente agora nesta época do ano, são os comerciantes que contratam trabalhadores temporários, e esta norma do Ministério do Trabalho, ela restringe a contratação desses trabalhadores no momento que ela exige agora uma qualificação técnica desses trabalhadores. E agora ninguém sabe o que é uma qualificação técnica para um trabalhador desempregado ou primeiro emprego, ou aquele que não tem ainda nenhuma experiência. Essas empresas contratam esses trabalhadores sem experiência, treinam e depois vão para os seus pontos de trabalho. Agora a maior parte é vendedores, vendedoras, repositores de mercadorias, né, estoquistas, enfim, entregadores, analista de crédito. Então são funções agora que se contrata muito para o Natal. E estas normas, elas vêm restringir essas contratações, porque ela impede, ela não explica também o que é essa qualificação técnica. Então, o comerciante, ele está com receio agora de contratar mão de obra formal e temporária por conta disso. Agora, o prejuízo vai ser muito grande, Cleide. O prejuízo vai ser muito grande, porque mesmo que se reverta, a economia como um todo, porque mesmo que o Ministério reverta esta instrução, o que a gente espera que reverta em 6%, ainda este ano, o mais rápido possível, porque o comerciante ele está precisando contratar para vender, para vender o estoque que ele formou, porque ele formou um estoque para atender agora essa demanda extraordinária do Natal. Vai ter um consumo maior. As pessoas agora, a partir do dia 1º, vão às compras, vão receber o 13º e vão às compras. Isso é tradição no país. Mesmo com os juros altos, o crédito ainda restrito, mas as pessoas vão comprar. Tem uma demanda no final. Tem uma demanda, tem sempre uma demanda para o Natal. Se a pessoa tem pouco dinheiro, vai comprar algum presente de menor valor, quem tem mais vai comprar de mais valor, enfim, mas sempre alguém vai comprar algum presente, alguma coisa. Então, o comerciante está sendo muito prejudicado com isso, os trabalhadores estão sendo muito mais prejudicados porque estão sendo impedidos de adentrar ao mercado formal de trabalho. Né? E o país perde como um todo, porque essa atividade recolhe impostos e encargos sociais também. Recolhe PIS, COFINS, as prefeituras ISS, o próprio FGTS que financia a construção civil. E no momento que o desemprego já dá sinais aí de aumentar. Nós tivemos aí recentemente o anúncio de fechamento de 30 mil postos de trabalho. Então, o trabalho temporário, neste final de ano, ele vinha suprimindo esta carência de empregos. Ele vinha puxando a empregabilidade formal com a criação de 163 mil vagas, que era a previsão nossa de colocações agora para esse Natal. E o mais grave ainda, Cleide, dentro dessas contratações, historicamente, nós temos um índice de efetivação dessas pessoas. Aquelas que se destacam, aquelas pessoas... Wanda? Olha, esse ano nós estamos prevendo 5%. Já era 10% menor que o ano passado. O ano passado foi 15%. Em 2008 nós tivemos 30% do índice de efetivação. Então, veja, nós caímos para 5%, mas não é, mesmo assim... Mesmo um número baixo, mas ele não pode ser desprezado, porque as pessoas também não têm alternativas. Onde essas pessoas serão empregadas? Se não pode entrar no mercado formal de trabalho, vai para onde? Vai para a informalidade. Isso sim é ruim. Isso sim é precário, porque não tem forma mais perversa de precarização do que a informalidade, porque o trabalhador não tem direito nenhum. Então, o trabalho temporário formal, ele tem o mesmo salário de quem exerce a mesma função de maneira efetiva, então, portanto, em termos de salário, não tem precarização. Benefícios iguais, 13º proporcional, né, férias com 1/3 de férias proporcionais, ele só não tem a multa do fundo, porque é um prazo determinado. E, Cleide, o mais grave ainda, dentro dessa instrução normativa, o Ministério agora também aplica a multa dos 40% em cima do trabalhador temporário. Então, isso restringe mais ainda porque encarece a contratação de trabalhadores temporários. Numa medida, assim, que a gente não esperava. Nós esperávamos que o Ministério do Trabalho viesse com medidas punitivas e restritivas à informalidade.
E combate também as irregularidades que eventualmente algumas empresas possam cometer. A gente quer fiscalização em cima das empresas que não cumprem com as suas obrigações. Isso a gente cobra do Ministério do Trabalho. Infelizmente, o Ministério do Trabalho não tem ainda um número de fiscais suficientes para poder atender toda essa necessidade de fiscalização. Mas são problemas pontuais que têm que ser atacados de forma pontual. Nós não podemos generalizar uma situação. Fala assim, olha, tem um problema aqui, então vamos acabar com o setor. Isso não pode acontecer. Mesmo porque não está se dando oportunidade ou alternativas. Não está se dando alternativas para esses trabalhadores. Então eu tenho a impressão que esta medida vai aumentar o desemprego, principalmente quem contrata formalmente. Quem contrata formalmente... Esse número, 163 mil vagas, se essa medida continuar, o que você acredita que possa acontecer em relação a esse número de contratação que era previsto? Olha, ainda a gente não tem nem ideia, porque isso está muito recente, não deu para fazer uma análise mais apurada. O que nós estamos tentando ainda é reverter isso o mais rápido possível para que este prejuízo dessas contratações seja o menor possível. Que já há um prejuízo, porque isso já está em vigor, já está estabelecido. Então, o que nós estamos tentando, junto ao Ministério do Trabalho, no diálogo, procurando o diálogo com eles e mostrando o porquê disso, que eles falem para a gente, qual foi o motivo desta medida? Foi para combater o quê? E para quê? E que forma? Quem sabe a gente pode... Exato, nós não temos essa resposta ainda, gostaríamos de saber também. Nós gostaríamos de saber qual foi o motivo desta restrição, porque precarização neste trabalho não tem. Vocês têm aí algum encontro com o Ministério programado? Isso, é programado um encontro com o Ministério do Trabalho, com a Secretaria mais específica, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, quem foi que editou essa norma, e vamos tentar entender, esclarecer, mostrar para eles a realidade do mercado, a realidade da atividade, o quanto a atividade ela é importante para o país, o quanto ela contribui para essas pessoas sem experiência entrarem no mercado de trabalho, o quanto as empresas também de trabalho temporário exercem um papel social dentro desse contexto também, Euclides, porque muita gente que às vezes chega para procurar emprego, elas chegam totalmente desorientadas. E é parte do trabalho dessas empresas de recursos humanos, dessas empresas de trabalho temporário, orientar também o trabalhador a como se preparar para uma entrevista de emprego, como deve ele se comportar, dando dicas, fazendo também um treinamento mínimo, mas já fazendo um treinamento para essas pessoas. Então, isso é um trabalho importante, é um trabalho que dá um suporte para o trabalhador também buscar a sua colocação. Ou até, quem sabe, definir aquilo que é de vocação dele ou não, porque às vezes ele pode não gostar daquela atividade e vai procurar uma outra alternativa, mas ele pelo menos foi dado uma oportunidade. Então, o que nós esperamos é que isso seja revisto o mais rápido possível pelo Ministério do Trabalho, e o que nós esperamos é a revogação de 100% dessa instrução normativa. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Uma árvore ajuda a ter água, 2 árvores ajudam muito mais. É uma
Mata Atlântica? A Mata Atlântica ajuda muito mais. As árvores protegem as nascentes de água. Evitam o aquecimento global. Eles são a casa dos nossos animaizinhos. O futuro depende de proteger as florestas e plantar mais árvores hoje. Aqui mesmo no computador. florestasdofuturo.org.br. Em alguns cliques você faz a doação para o plantio de uma árvore nativa, acompanha o plantio real e participa do sorteio de prêmios. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepres, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101-8688 ou acesse o site www.sindepres.org.br. Sindepres, sempre trabalhando para você. Voltamos com o nosso convidado, o presidente do Sindepreste, Wander Morales. Eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, explica um pouquinho aí para quem está nos assistindo o que essa instrução normativa ela proíbe de fato, ou seja, ela não permite mais que as empresas que contratam o trabalhador temporário ofereçam a qualificação para ele já tem que ir qualificado, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. O que as empresas faziam antes, agora estão impedidas de fazer. Então, o trabalhador fica sem alternativa, porque não foi dado uma alternativa. Você vai falar assim, não, o governo vai fazer, ou o Ministério do Trabalho vai fazer a qualificação dessas pessoas. Então, você está dando uma alternativa. Mas a gente sabe, também tudo que vem do governo é muito lento e burocrático. Não dá tempo. O Natal está menos de um mês. E esses trabalhadores, como é que vão ter tempo hábil para poder fazer todo esse processo de recrutamento, de seleção, de treinamento e estar pronto para atender essa demanda agora para o Natal? Então, infelizmente, é uma medida que não está sendo útil em nada. Está sendo ruim para todo mundo. Está na contramão daquilo que os empresários esperavam aí do Ministério do Trabalho, né? Totalmente na contramão. Nós esperávamos medidas de modernização, que o país está precisando das coisas, né? Nós temos uma legislação do trabalho temporário desde 74. A economia do país hoje é outra, a dinâmica é outra, né? O país tem necessidade de uma legislação mais moderna. E o sindicato nosso e a federação levou essas sugestões para o Ministério. Daí a surpresa de ter vindo uma coisa contrária até o que foi proposto. E o mais grave, Cleide, essas medidas foram tomadas sem nenhum tipo de consulta também, porque poderiam ter pelo menos consultado o sindicato, porque o setor é organizado. Não é um setor que não tem representatividade. O setor de trabalho temporário e de terceirização é um setor que tem representação. E tem uma representação muito atuante. Né? Nós vimos aí, tanto na discussão de terceirização durante o ano passado, esse ano, mas tem uma representação. Então, e o Ministério conhece esses atores, sabe quem representa o quê? Então, poderia ter pelo menos consultado e ouvido a nossa opinião. Wander, você pode comentar, além dessa ação da reunião com o Ministério do Trabalho sobre essa questão da instrução normativa, quais são as outras ações que o sindicato tem promovido? Olha, o sindicato tem procurado mobilizar os empresários a reagirem a esta arbitrariedade. Nós estamos vendo isso como uma arbitrariedade. Então, nós estamos fazendo um manifesto internet com adesão das empresas para ser encaminhada para o ministro do Trabalho. A imprensa, de uma maneira geral, está dando uma ampla divulgação também para isso, mostrando uma indignação com relação a essas instruções normativas. Então, isso é muito importante para mostrar que uma coisa foi prejudicial para o trabalhador, para as empresas e para a economia. Então, nós esperamos que esta soma de forças ajude na reversão dessas medidas editadas pelo Ministério do Trabalho.
Ok. Você falou no primeiro bloco sobre os números de contratação dos anos anteriores e eu percebi que houve uma grande queda. Eu queria que você comentasse também isso, Wander. Em 2008 nós tivemos aí uma contratação de 30% e 2014 a previsão era 5%, né? Contratação para efetivação, é isso? É isso mesmo. Isso mostra que a economia está dando sinais de desaceleração. Nem o trabalho temporário, nem a terceirização por si só, elas criam empregos ou geram empregos. O que gera empregos é uma economia forte, uma economia atuante, uma economia pujante. Então, isso cria empregos e oferece oportunidades de crescimento para as pessoas. Então, isso mostra que o país vem, a economia vem num retrocesso, ela vem num declínio. Os juros estão subindo, o crédito também fica muito restrito, o financiamento de capital de giro para as empresas também, isso acaba diminuindo. Então, tudo isso diminui a capacidade de investimento das empresas e isso acaba refletindo no emprego. Na próxima semana, continuamos com a entrevista com o presidente do Sindeprester, Wander Morales. Wander, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Figueiredo, é com você. É hora daquela paradinha, rapidinho, voltamos já já, hora do intervalo. Na sequência, mais matérias bacanas para você aqui no Sindepress no Ar. Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. O Sindepress, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepress Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepress, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101-8688 ou acesse o site www.sindepress.org.br. Sindepress, sempre trabalhando para você. Aquele momento especial, o momento da solidariedade. Sindepress do Bem, na tela. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais,
dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Agora aquele momento importante do nosso programa, é a palavra do nosso presidente Genival Bezerra Leite. Na tela, a palavra do presidente. Olha, o trabalho do Sindeprest, ele é, como se diz, a contrapartida do Sindeprest. Nós somos laboral e eles são empresarial, né? E isso é muito fundamental, porque para ter o sindicato laboral tem que ter empresarial em qualquer área. E o que é que acontece? As negociações coletivas têm que ser feitas entre os dois. Primeiro passo importante. Se você vai discutir também PLR dos trabalhadores, também tem que ser entre os dois sindicatos. Então, essa importância do sindicato, ele só sobrevive se tiver os dois juntos. Se não tiver, um só não sobrevive, porque ele tem que negociar com a outra parte, né? Essa é a importância do Sindeprest para nós hoje, que ele foi fundado um ano antes do nosso. E nós fundamos ele faz 22 anos, e de lá para cá a gente negocia todo ano com eles. As convenções coletivas, banco de horas, várias PLR, várias coisas são negociadas, né? E o Wander, ele é o último presidente do Sindeprest. Ele é um cara que se destacou, ele é um cara que batalhador, ele tem corrido atrás de várias coisas. Por exemplo, tem um problema grande hoje dentro das empresas que chama de PIS/COFINS, que ia trazer um problema financeiro imenso para as empresas. E o Wander está conseguindo reverter essa situação no Ministério da Fazenda, mostrando que o prejuízo, o que vai trazer de errado para as empresas, pode levar muitos à falência, tudo, e quantos trabalhadores podem ficar desempregados. Então ele está fazendo um trabalho fantástico nesse sentido e em outros setores, como na área de trabalho temporário. Agora há pouco conseguiu a prorrogação da Lei 6.019 para 9 meses, que antes era só até 3 meses, prorrogado por mais 3. Ele conseguiu levar para 9 meses. Então, o Wander ele se destacou muito bem como presidente lá do Sindeprest. Eu realmente admiro muito o trabalho dele. Muito bem, chegando às férias e você se pergunta, puxa, para onde que eu vou? Se associa ao Sindeprest. Você pode participar de uma colônia de férias, levar sua família para o litoral, isso é muito bacana. Entre no nosso site, está aparecendo aqui. Valeu? Agora o programa está acabando. Semana que vem tem mais. Bom, sempre aos sábados e domingos, das 12 às 12h30. Peça, acredite e receba. Até o próximo Sindeprest no ar, aqui pela Mix TV. Um abraço.